A chuva em Chicago não lava coisas limpas. Ela apenas faz a sujeira mais escorregadia. Aquela noite, o trovão foi alto o suficiente para abafar um tiro, mas não podia abafar o choro. Sophie pensou que era um gato de rua a princípio, encolhido atrás da lixeira do restaurante, onde ela tinha acabado de terminar um turno de 12 horas. Ela estava errada. Não era um gato. Era um homem em um terno de $3.000, sangrando na lama, agarrando um carregador de bebê como se fosse a última balsa salva-vidas no Titanic. Ele olhou para os olhos dela, desvanecendo, e sussurrou 3 palavras que mudaram a vida dela para sempre. Não ligue para o 911. O letreiro de neon do restaurante 24 horas do Jerry zumbia com um zumbido irritante que parecia estar perfurando diretamente as têmporas de Sophie. Eram 2 horas da manhã de uma terça-feira, o tipo de hora morta onde os únicos clientes eram caminhoneiros abastecidos por cafeína e arrependimento e universitários sóbrios sobre hash browns gordurosos. Sophie limpou o balcão, seus movimentos mecânicos. Ela era 24, mas se sentia 50. Seus pés latejavam em seus tênis gastos. Converse de imitação que ela tinha comprado em uma loja de segunda mão 3 anos atrás. Ela estava 2 meses atrasada na mensalidade de seu programa de enfermagem em St. Luke's e 3 dias atrasada no aluguel. As gorjetas esta noite tinham sido abismais. Ela tinha exatamente 42 em seu bolso. Sophie, pare de sonhar acordada e leve o lixo para fora. Jerry latiu da janela da cozinha. Ele era um homem composto inteiramente de manchas de graxa e má atitude. Indo, Jerry, Sophie suspirou. Ela pegou os pesados sacos pretos, o cheiro de café velho e cebolas subindo para assaltar seu nariz. Ela chutou a porta dos fundos aberta. A tempestade tinha estado furiosa por horas, transformando o beco em um rio de lama. A chuva a atingiu instantaneamente encharcando seu uniforme fino. Ela ergueu os sacos para a lixeira, a tampa de metal batendo como uma porta de prisão. Ela se virou para voltar para dentro, desesperada pelo calor da cozinha quando ela ouviu um fino, agudo baleia. Sophie congelou. Estava vindo das sombras atrás da pilha de velhos paletes de madeira que Jerry se recusava a jogar fora. Seu instinto de enfermagem, aquele que a fazia querer curar pessoas mesmo quando ela estava exausta, entrou em ação. Olá? Ela chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Tem alguém aí? A baleia veio novamente, juntada por um segundo choro idêntico. Sophie contornou os paletes. A fraca luz amarela do poste de rua acima piscou, iluminando uma cena que fez seu sangue gelar. Um homem estava esparramado contra a parede de tijolos. Ele era massivo, ombros largos, cabelo escuro grudado na testa pela chuva. Ele estava usando um terno que custava mais do que Sophie ganhava em 1 ano. Uma peça sob medida cinza-carvão que estava atualmente arruinada pela mancha escura e viscosa se espalhando por seu abdômen. Mas era o que estava em seus braços que parou o coração de Sophie. Ele estava agarrando um carregador de bebê duplo, abrigando 2 bebês minúsculos da chuva congelante com seu próprio corpo. Oh, meu Deus! Sophie ofegou, correndo para a frente e caindo de joelhos na lama. Senhor, senhor, pode me ouvir? Os olhos do homem piscaram abertos. Eles eram da cor do aço, afiados e perigosos, mesmo enquanto eles se embaçavam com choque. Ele agarrou o pulso dela com força surpreendente. Sua mão estava congelando, mas sua arma, uma Sig-Sauer preta fosca, deitada na lama ao lado dele, parecia quente. Não, policiais. Ele rouquejou, tossindo molhadamente. Sangue escorreu do canto de sua boca. Você foi baleado, Sophie disse, seu treinamento assumindo. Ela pressionou as mãos contra a ferida em seu lado, tentando conter o fluxo. Você precisa de um hospital. Você precisa de cirurgia de trauma. Nenhum hospital. Ele soltou entre dentes, seus dentes cerrados de dor. Eles vão nos encontrar. Os gêmeos, por favor.
Sophie olhou para os bebês. Eles não podiam ter mais de 6 meses de idade. Eles estavam gritando, seus rostos vermelhos e molhados de chuva. Se ela ligasse para a polícia, os serviços sociais levariam os bebês. Se este homem fosse um criminoso, ele iria para a cadeia. Mas se ela o deixasse aqui, ele morreria dentro de 1 hora, e esses bebês seriam órfãos em um beco. Ela olhou para o rosto do homem. Apesar da dor, havia um desespero em seus olhos que não era para ele mesmo. Era para as crianças. Eu sou uma estudante de enfermagem, Sophie disse, tomando uma decisão de fração de segundo que a aterrorizou. Meu apartamento fica a 2 quarteirões de distância. Você pode se levantar? Eu posso. Ele mentiu. Ele tentou se levantar e imediatamente gemeu, caindo para trás. Sophie agarrou o braço dele, jogando-o sobre seu ombro. Ela tinha 5 pés e 4 polegadas e pesava 110 libras, encharcada. Ele tinha mais de 6 pés de músculo sólido. Nós temos que nos mover, ela o exortou. Agora, ela agarrou a alça do carregador de bebê com sua mão livre. Jerry, ela gritou de volta para a porta. Eu estou doente. Eu estou indo para casa. Ela não esperou por uma resposta, arrastando o estranho e seus filhos. Sophie desapareceu na escuridão escorregadia pela chuva das ruas de Chicago, deixando sua vida segura e previsível para trás na lama. O apartamento de Sophie era uma caixa de sapatos no 4º andar de uma subida que cheirava permanentemente a repolho cozido. Conseguir levar o homem pelas escadas tinha sido um pesadelo. Na hora em que eles entraram pela porta dela, os músculos de Sophie estavam gritando e o homem estava à beira da inconsciência. Ela o jogou em seu pequeno sofá irregular. Ele gemeu, sua cabeça caindo para trás. Não morra para mim, ela ordenou, trancando a porta e acionando a tranca. Ela cuidadosamente colocou o carregador de bebê no chão. Os gêmeos tinham parado de chorar, embalados pelo movimento, mas eles estavam tremendo. Sophie entrou em modo de triagem. Ela tirou seu uniforme molhado, jogou uma camiseta oversized e pegou seu kit médico. Não eram muitos suprimentos que ela tinha emprestado do hospital durante suas rotações clínicas. Gaze estéril, soro fisiológico, um quitane de sutura e antibióticos. Ela se ajoelhou ao lado do homem e cortou a camisa à cara dele. A bala tinha entrado logo acima do quadril dele. De um lado para o outro, ela murmurou, verificando as costas dele. Perdeu os órgãos principais, eu acho. Mas você perdeu muito sangue. Os olhos do homem se abriram novamente. Ele a observou, seu olhar intenso e inquietante. Quem é você? Algum? Sophie? Ela disse, derramando soro fisiológico sobre a ferida. Ele sibilou de dor, mas não se afastou. Eu vou ter que costurar isso. Eu tenho lidocaína, mas vai doer. Faça, ele disse. Verifique Léo e Mia primeiro. Os bebês? Sophie perguntou. Verifique-os. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Sophie pausou, limpando suas mãos ensanguentadas em uma toalha. Ela foi até o carregador. Os bebês Léo e Mia estavam com frio e fome, mas ilesos. Ela rapidamente trocou suas roupas molhadas, envolvendo-os em seus cobertores mais quentes. Ela encontrou uma lata de fórmula de emergência que ela mantinha ironicamente para quando ela não podia pagar comida de verdade para si mesma e misturou 2 mamadeiras. Ela apoiou as mamadeiras para eles, observando enquanto eles bebiam avidamente. Eles estão bem, Sophie disse, retornando ao homem. Eles estão comendo agora. É sua vez. Pela próxima hora, o apartamento estava silencioso, exceto pelo som da chuva contra a janela e a respiração irregular do homem. Sophie trabalhou com mãos firmes. Ela injetou a lidocaína, limpou as bordas irregulares da ferida e começou a costurar. Você tem boas mãos, o homem murmurou. Ele estava suando profusamente, sua pele pálida. Você tem um buraco de bala no seu lado, ela retrucou, amarrando a sutura final. Você tem sorte que o calibre não era maior. Quem fez isso a você?
Ele olhou para ela e por um segundo a máscara escorregou. Ela viu uma profunda exaustão antiga. Pessoas que querem o que eu tenho. E o que você tem? Ele olhou para os gêmeos dormindo profundamente no chão agora. Tudo. Ele tentou se sentar, mas Sophie o empurrou de volta para baixo. Não, você precisa de fluidos. Beba isso. Ela entregou a ele um copo de água e 2 Tylenol inúteis para uma ferida de bala. Mas era tudo que ela tinha. Meu nome é Dominic, ele disse pegando a água. A mão dele roçou na dela, enviando um choque de eletricidade através dela que ela não esperava. Minnick, ela repetiu. Isso o adequava. Forte e rígido. Bem, Dominic, você está preso aqui até que você possa andar sem sangrar. E eu tenho aula em 4 horas. Eu tenho dinheiro, ele disse, alcançando seu bolso. Eu posso te pagar. Eu não quero seu dinheiro, Sophie retrucou, embora ela desesperadamente quisesse. Eu quero saber que ninguém vai vir derrubar minha porta e nos matar todos. Ninguém me seguiu, Dominic disse, sua voz endurecendo. Eu me certifiquei disso. O homem que fez isso, ele pensa que eu estou morto. Quem é ele? Dominic fechou os olhos. O nome dele é Victor. E se ele descobrir que eu estou vivo, ele não vai parar até terminar o trabalho. Sophie sentou-se sobre os calcanhares, olhando para o sangue em suas mãos. Ela estava abrigando um fugitivo, provavelmente um criminoso, envolvido em uma guerra de gangues. Ela deveria estar aterrorizada. Ela estava aterrorizada. Mas então ela olhou para Léo e Mia dormindo pacificamente em sua cesta de roupa suja que ela tinha forrado com travesseiros. E ela olhou para Dominique, um homem que tinha levado uma bala para proteger seus filhos. Durma um pouco, Dominic, ela sussurrou, pegando um cobertor e cobrindo-o. Você está seguro aqui. Ela não dormiu aquela noite. Ela sentou-se na poltrona perto da janela, agarrando uma faca de cozinha, observando a rua abaixo. Quando a manhã veio, luz do sol fluindo pela sujeira da janela. Sophie acordou bruscamente. Ela tinha cochilado. O pânico a dominou. Ela olhou para o sofá. Ele estava vazio. Os cobertores estavam dobrados cuidadosamente. A camisa manchada de sangue tinha sumido. O carregador de bebê tinha sumido. Dominic, ela chamou, seu coração afundando. Silêncio. Ela caminhou até a pequena mesa da cozinha. Sentado lá estava um envelope grosso. Sophie o abriu. Dentro estava uma pilha de notas de $100, pelo menos $10.000. Não havia nota, nenhuma explicação. Apenas o dinheiro e o cheiro persistente de colônia cara e sangue de cobre. Ele tinha ido e ele tinha levado os gêmeos. Sophie sentou-se pesadamente agarrando o dinheiro. Ela deveria ter ficado aliviada. O perigo tinha ido. Ela podia pagar sua mensalidade. Ela podia pagar seu aluguel. Mas enquanto ela olhava para o local vazio no chão onde os gêmeos tinham dormido, ela sentiu uma estranha dor oca em seu peito. Ela tinha salvado a vida dele, e ele nem sequer tinha dito adeus. 3 meses tinham passado desde a noite da tempestade. Os $10.000 que Dominic deixou tinham mudado as circunstâncias imediatas de Sophie, mas não tinham mudado a realidade dela. Ela tinha pago sua mensalidade pelo semestre e quitado as contas médicas de sua mãe, mas o dinheiro tinha ido tão rapidamente quanto tinha chegado. Ela estava de volta à rotina, pegando turnos extras, embora ela tivesse deixado o Jerry's Diner por uma empresa de catering de alto nível chamada Elite Events. O pagamento era melhor, mas o Cleonel era pior. Esta noite ela estava trabalhando o chão na grande inauguração do Obsidian Lounge, um clube ultra exclusivo na Magnificent Mile de Chicago. A sala cheirava a perfume caro, charutos cubanos e dinheiro antigo. Sophie equilibrava uma bandeja de flautas de champanhe de cristal, tecendo pela multidão de socialites e políticos. Cuidado, querida. Um homem arrastou as palavras, esbarrando no ombro dela. Sophie firmou a bandeja bem a tempo. Desculpas, senhor. O homem se virou. Ele era jovem, bonito, de uma maneira escorregadia e predatória, e claramente bêbado. Este era Sebastian Vulov, o filho de um notório magnata imobiliário com laços rumores com a brata russa.
Ele a olhou de cima a baixo com um sorriso sarcástico que fez a pele de Sophie rastejar. Você quase derramou isso no meu Armani. Sebastian cuspiu, agarrando o pulso dela. Você sabe quanto custa este terno mais do que sua vida? Por favor, solte meu braço, Sophie disse, sua voz apertada. Ela tentou se afastar, mas o aperto dele endureceu. Eu acho que você me deve um pedido de desculpas. Sebastian sorriu maliciosamente, puxando-a para mais perto. De joelhos, a sala ficou quieta. Pessoas estavam assistindo, mas ninguém se moveu para ajudar. Essa era a regra neste círculo. Você não interferia com os predadores. O coração de Sophie martelava contra suas costelas. Ela olhou ao redor desesperadamente por seu gerente, mas ele estava ocupado se curvando para um senador no canto. Eu disse, Sebastian sibilou, levantando a mão como se para atacá-la pedir desculpas. Sophie estremeceu, fechando os olhos, preparando-se para o impacto. Mas o golpe nunca veio. Em vez disso, uma mão grande, bronzeada e usando um pesado anel de sinete de ouro, disparou da multidão e pegou o pulso de Sebastian no ar. Eu acredito que a senhora pediu para você soltar. Uma voz barítono profunda ressoou. Era uma voz que vibrava através das tábuas do chão. Os olhos de Sophie se abriram rapidamente. De pé lá, parecendo um deus sombrio da vingança, estava Dominic. Ele parecia diferente do que tinha em seu apartamento. Ele não estava sangrando ou coberto de lama. Ele estava usando um smoking preto que o caía como uma segunda pele. Seu cabelo estava puxado para trás, revelando as linhas afiadas e brutais de seu rosto. Ele irradiava poder, o tipo de autoridade fria e dura que fazia o ar na sala cair desde-guio. Sebastian olhou para Dominic e a cor escorreu de seu rosto instantaneamente. A arrogância desapareceu, substituída por puro e não adulterado terror. Senhor Moretti, Sebastian gaguejou, eu não sabia que você estava... Eu quero dizer, eu estava apenas ensinando a ajuda uma lição. A ajuda? Dominic repetiu suavemente. Ele não soltou o pulso de Sebastian, ele apertou. Sophie ouviu o ranger repugnante de cartilagem. Sebastian gritou, caindo de joelhos na mesma posição que ele tinha tentado forçar Sophie a ficar. Esta mulher, Dominic disse, sua voz alta o suficiente para ecoar pela sala silenciosa, salvou minha vida. Se você a tocar novamente, Sebastian, eu não vou quebrar seu pulso, eu vou quebrar toda a sua linhagem. Ele empurrou Sebastian para longe. O jovem se arrastou para trás, agarrando sua mão quebrada, e fugiu para a multidão sem uma palavra. Dominic se virou para Sophie. Seus olhos cinza-aço se fixaram nos dela, e por um momento o aterrorizante amanhecer da máfia desapareceu, e ela viu o homem do beco. Olá, Sophie, ele disse. Você? Ela respirou sua bandeja tremendo em suas mãos. Você está vivo. Graças a você, ele disse. Ele estendeu a mão e pegou a pesada bandeja das mãos dela, colocando-a em uma mesa próxima com um baque descuidado de cristal. Turnos terminados. Eu não posso simplesmente ir embora, Sophie protestou, embora suas pernas parecessem gelatina. Meu gerente. Seu gerente trabalha para mim agora, Dominic disse calmamente. Ele ofereceu a ela seu braço. Venha comigo. Nós temos negócios inacabados. Dominic a levou pela saída dos fundos, contornando os paparazzi aglomerados na frente. Um SUV blindado, preto elegante, estava esperando no beco. O mesmo beco Sophie percebeu com um sobressalto onde eles tinham se encontrado pela primeira vez, embora parecesse diferente sem a chuva e o sangue. Um motorista em um terno escuro abriu a porta. Dominic gesticulou para ela entrar. Onde nós estamos indo? Sophie perguntou, hesitando. Para minha casa, Dominic disse. Os gêmeos sentem sua falta. Isso a parou. Os gêmeos? Como eles estão vivos? Dominic disse sombriamente. Mas não bem. Sophie entrou no carro. O interior era forrado com couro creme e cheirava a cedro. Dominic entrou ao lado dela e o carro partiu suavemente, se misturando ao tráfego de Chicago.
Eu procurei por você, Dominic disse depois de um longo silêncio. Ele estava olhando para fora da janela. Depois daquela noite, não era seguro. Victor, o homem que me baleou, ele ainda estava caçando. Eu não podia levá-lo à sua porta novamente. Então você me deixou 10.000 e desapareceu. Sophie disse, uma mistura de raiva e alívio borbulhando. Você sabe o quão assustada eu estava? Eu pensei que seria presa por abrigar um criminoso. Dominic se virou para ela. As luzes da rua projetaram sombras em seu rosto. Eu sou um criminoso, Sophie. Eu sou o chefe da família criminosa Moretti. A polícia não me prende porque eu possuo a polícia. Sophie engoliu em seco. Ela tinha suspeitado, claro, o terno, a arma, o dinheiro. Mas ouvir isso dito em voz alta era diferente. Ela estava sentada em um carro com o homem mais perigoso da cidade. Por que você está me dizendo isso? Porque eu preciso de você, ele disse simplesmente. O carro diminuiu a velocidade, saindo da rodovia e seguindo em direção ao exclusivo distrito de propriedades de Lake Forest. Eles se aproximaram de um enorme portão de ferro, ladeado por guardas de segurança com rifles de assalto. O portão se abriu, revelando uma mansão de calcário extensa, que parecia mais uma fortaleza do que uma casa. Léo e Mia, Dominic disse enquanto o carro parava na entrada circular. Eles não vão parar de chorar. Eles passaram por 3 babás em 2 meses. Eles se recusam a comer. Eles não estão dormindo. Ele olhou para ela e a vulnerabilidade estava de volta. A única vez que eles dormiram a noite toda foi em seu apartamento em uma cesta de roupa suja. As portas da frente se abriram e eles entraram em um foyer que era maior que o prédio de apartamentos inteiro de Sophie. Uma mulher mais velha, de aparência severa, em um uniforme de governanta, estava esperando. Senhor Moretti, ela disse, parecendo esgotada. Eles estão nisso de novo. A menina não pega a mamadeira. Dominic olhou para Sophie. Por favor. Sophie não pensou. Ela apenas seguiu o som do lamento. Ela subiu a grande escadaria de mármore, por um longo corredor forrado com pinturas a óleo e irrompeu no berçário. Era um lindo quarto, pintado em tons pastéis suaves, cheio de todo brinquedo imaginável. Mas no centro, 2 berços eram a fonte do caos. Léo e Mia estavam com o rosto vermelho, gritando a plenos pulmões. Uma jovem babá aterrorizada estava tentando balançar Mia, mas o bebê estava arqueando as costas, recusando conforto. Dê-a para mim, Sophie disse, largando sua bolsa. A babá olhou para Dominic, que tinha seguido Sophie para dentro. Ele assentiu. Sophie pegou Mia em seus braços. Ela cheirava a pó de bebê caro, mas ela se sentia tensa e assustada. Sophie cantarolou a mesma melodia baixa, desafinada que ela tinha cantarolado naquela noite no apartamento. Uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Ela balançou Mia ritmicamente, pressionando a orelha do bebê contra seu peito, para que ela pudesse ouvir o batimento cardíaco dela. Em segundos, os gritos de Mia se transformaram em gemidos, depois silêncio. Sua mãozinha alcançou e agarrou uma mecha do cabelo de Sophie. Segurando firme, Sophie caminhou até o berço de Léo. Ele ainda estava chorando, mas observando sua irmã. Sophie se abaixou e acariciou a bochecha dele com sua mão livre. Está tudo bem, homenzinho. Eu estou aqui. Léo soluçou, olhou para ela com olhos grandes e lacrimejantes e se acalmou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dominic ficou na porta observando-os. Sua expressão era ilegível, mas seus ombros, geralmente tão tensos, tinham caído 1 polegada. Você tem um toque mágico, ele disse calmamente. Não é mágica. Sophie sussurrou, balançando suavemente com Mia. Eles estão traumatizados, Dominic. Bebês sentem estresse assim como adultos. Eles precisam de consistência. Eles precisam de segurança. Eles têm segurança, Dominic disse, gesticulando para as câmeras de segurança no canto da sala. Esta casa é uma fortaleza. Esta casa é um museu. Sophie corrigiu. Eles precisam de calor. Dominic entrou na sala. Ele parou a um pé de distância dela.
O ar entre eles estalou com aquela mesma eletricidade da primeira noite. Então dê isso a eles, Dominic disse. Trabalhe para mim, Sophie. Viva daqui. Seja a babá deles. Seja a enfermeira deles. Sophie olhou para Mia, que já estava adormecendo. Eu não posso. Eu tenho escola. Eu tenho uma vida. Eu vou pagar por tutores particulares. Eu vou pagar seus empréstimos. Eu vou te dar 20 mil por mês, Dominic disse. Dominic. E ele se aproximou, sua voz caindo para um sussurro. Eu vou te proteger. Sebastian Vulov é mesquinho e vingativo. Ele não vai esquecer o que aconteceu esta noite. Lá fora você é um alvo. Aqui dentro você é intocável. Sophie olhou para ele. Isso é uma oferta de emprego ou uma ameaça? É uma promessa, Dominic disse. Victor, o homem que me baleou, ele sabe que alguém me ajudou aquela noite. Ele está procurando por uma mulher misteriosa. Se ele te encontrar antes que eu garanta minha posição, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Sophie olhou para os bebês. Ela olhou para o homem que era tanto um monstro quanto um pai. Ela percebeu que tinha entrado no beco naquela noite chuvosa e nunca realmente tinha saído. Eu preciso de uma condição, Sophie disse. Diga. Eu não sou apenas a ajuda, ela disse, canalizando uma bravura que ela não sentia. Se eu estou criando seus filhos, Dominic, você não me dá ordens. Nós somos parceiros neste berçário. Fora daquela porta, você é o chefe. E aqui eu estou. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Dominic. Isso o fazia parecer devastadoramente bonito. Feito, ele disse. A vida na propriedade Moretti era um paradoxo. Era o mais confortável que Sophie já tinha estado. No entanto, ela nunca tinha se sentido mais no limite. O quarto dela era uma suíte maior que o restaurante inteiro onde ela costumava trabalhar, cheio de lençóis de seda e flores frescas diariamente. Os gêmeos, Léo e Mia, estavam prosperando. Suas bochechas estavam se enchendo, seu riso ecoando pelos corredores outrora silenciosos, mas a casa era uma gaiola. Guardas patrulhavam o perímetro com Rottweilers. Drones zumbiam silenciosamente acima à noite. E Dominic era um fantasma. Ele apareceria no berçário tarde da noite, observando Sophie balançar os bebês, sua expressão ilegível, antes de desaparecer em seu escritório para comandar seu império. 2 semanas em sua estadia, Sophie começou a notar coisas, pequenas coisas. Uma porta deixada, uma fresta que ela tinha fechado, o cheiro de fumaça de cigarro no corredor do berçário, apesar da estrita regra de não fumar. Isso veio à cabeça dela em uma tarde de terça-feira. Sophie estava na cozinha preparando um purê de legumes para os gêmeos. A equipe geralmente lidava com a culinária, mas Sophie insistiu em fazer a comida do bebê ela mesma. Era uma das poucas coisas que ela podia controlar. Sra. Higgins, a governanta severa que a tinha cumprimentado naquela primeira noite, estava cortando cenouras por perto. Você os mimou, Sra. Higgins disse, não olhando para cima. Sua faca bateu contra a tábua de corte com força desnecessária. Sr. Moretti precisa de herdeiros, não crianças moles. Eles são bebês, Sra. Higgins. Sophie respondeu friamente. Eles precisam de amor, não de campo de treinamento. Ela se virou para pegar o sal da despensa. Quando ela se virou de volta, ela viu apenas um brilho de movimento. A mão da Sra. Higgins pairando sobre a panela de purê fumegante. Um pequeno frasco de vidro em sua palma. Uma gota de líquido claro caiu na comida. O tempo pareceu desacelerar. Os instintos de enfermagem de Sophie, aqueles que a treinaram para detectar uma mudança sutil nos sinais vitais de um paciente, gritaram para ela: pare! Sophie avançou. Ela não pensou. Ela pegou a panela fervente de purê de legumes e a empurrou para fora do balcão. Caiu no chão de azulejos, espirrando purê laranja quente por toda parte, inclusive no avental da Sra. Higgins. Você tola desajeitada! Sra. Higgins guinchou, pulando para trás. Olhe o que você fez!
O que você colocou nisso? Sophie exigiu, sua voz tremendo mais alta. Ela recuou, posicionando-se entre a mulher e a porta do berçário. Não seja ridícula. Era tempero. Era um frasco, Sophie disse. Mostre-me seus bolsos agora. Eu recebo ordens do Sr. Moretti, não da ajuda contratada. Sra. Higgins sorriu com desdém. Sua mão mergulhou em seu bolso do avental. Sophie pegou uma pesada frigideira de ferro fundido do escorredor. Tire sua mão do seu bolso lentamente. A porta da cozinha se abriu. Dominic estava lá, seu casaco de terno tirado, suas mangas arregaçadas, revelando antebraços tatuados. 2 guardas estavam atrás dele. Ele olhou da panela quebrada no chão para Sophie empunhando uma frigideira e finalmente para a Sra. Higgins. O que está acontecendo? A voz de Dominic era baixa, um estrondo de trovão antes do ataque. Ela é louca, senhor. Sra. Higgins chorou, interpretando a vítima. Ela me atacou. Ela jogou a comida no chão. Ela envenenou? Sophie disse. Seus olhos se fixaram em Dominic. Eu a vi derrubar líquido de um frasco na comida dos gêmeos. Dominic ficou muito parado. Ele caminhou até a bagunça no chão. Ele mergulhou o dedo no purê que esfriava, não para provar, mas para cheirar. Ele levou ao nariz e cheirou. Amêndoas amargas, cianeto. Ele olhou para cima. A temperatura na sala caiu para 0. Bruno, Dominic disse ao seu chefe de segurança. Verifique os bolsos dela. A Sra. Higgins tentou correr, mas ela era uma velha mulher contra guardas armados. Bruno a conteve facilmente, alcançando seu avental. Ele tirou um pequeno frasco de vidro vazio. Victor manda seus cumprimentos. Sra. Higgins cuspiu, sua fachada desmoronando em puro ódio. Ele paga melhor do que você, Dominic. E ele me prometeu aposentadoria nas Ilhas Cayman. Dominic caminhou até ela. Ele não gritou. Ele não ficou furioso. Ele estava terrivelmente calmo. Você segurou meus filhos quando eles nasceram, ele disse suavemente. Você trabalhou para minha família por 20 anos. E por 20 anos, eu fui invisível. Ela sibilou. Dominic assentiu para os guardas. Leve-a para o porão. Eu quero saber exatamente como Victor a contatou, quanto ela foi paga e que outras falhas de segurança ela montou em minha casa. Não a deixe morrer até que ela fale. Enquanto eles arrastavam a mulher gritando para longe, Dominic se virou para Sophie. Ele olhou para a frigideira que ela ainda estava agarrando, então para suas mãos tremendo. Ele fechou a distância entre eles e gentilmente tirou a pesada panela do aperto dela. Ele pegou as mãos dela nas suas. Você o salvou novamente, ele sussurrou. Eu só vi. Sophie gaguejou. A adrenalina estava caindo, deixando seus joelhos fracos. Ela está? Você vai matá-la? Ela tentou assassinar meus filhos, Sophie, Dominic disse, seus olhos duros como pederneira. O karma está vindo para ela, e será duro e será lento. Ele a puxou para seu peito. Pela primeira vez, Sophie não se afastou. Ela enterrou o rosto na camisa dele, sentindo o cheiro de cedro e perigo, e percebeu com uma clareza aterrorizante que ela não era apenas a babá mais. Ela era parte da guerra. A traição da Sra. Higgins mudou tudo. A casa entrou em bloqueio total. Todo o pessoal foi demitido e substituído por homens que Dominic confiava com sua vida. Mas a maior mudança foi no próprio Dominic. Ele não deixaria Sophie fora de sua vista. 3 dias após o incidente, ele entrou no berçário segurando uma sacola de roupas. Coloque isso, ele disse. Sophie olhou para cima do livro de histórias que ela estava lendo para Leo. O que é? Um vestido? Nós vamos sair. Eu não posso sair, Sophie argumentou. Os bebês. Minha irmã Júlia está vindo da Itália para cuidar deles. Ela é a única outra pessoa nesta terra que eu confio. Ela chegou 1 hora atrás. Dominic disse. Esta noite é o gala anual simplista para a Associação Comercial de Chicago. É uma fachada para as famílias se encontrarem em terreno neutro. Victor estará lá. E você quer ir?
Sophie perguntou incrédula depois que ele tentou envenenar seus filhos. Eu tenho que ir, Dominic corrigiu. Se eu não mostrar meu rosto, eu pareço fraco. Se eu pareço fraco, os tubarões cercam. Eu preciso mostrar a eles que a família Moretti é inquebrável. Ele se aproximou, sua voz caindo. E eu preciso que você esteja no meu braço. Eu? Por quê? Porque o rumor na rua é que eu estou ferido, vulnerável e sozinho. Eu preciso mostrar a eles que eu tenho um futuro. Eu preciso mostrar a eles que eu tenho uma rainha. Sophie se levantou. Você quer que eu finja ser sua namorada? Dominic olhou para ela, seu olhar varrendo seu coque bagunçado e calças de moletom. Não, eu quero que você seja minha noiva. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma caixa de veludo. Dentro estava um diamante do tamanho de um ovo de codorna cercado por safiras. Era pesado, antigo e inegavelmente real. Este era da minha mãe. Ele disse, use-o esta noite, faça o papel e amanhã eu vou transferir 5 milhões de dólares também para uma conta offshore para você. Você pode sair e desaparecer, começar de novo em qualquer lugar do mundo. Sophie olhou para o anel, então para Dominic. O dinheiro significava liberdade, significava segurança. Mas olhando para ele, ela percebeu que ela não queria desaparecer. Ela queria vê-lo vencer. Eu não quero o dinheiro, Sophie disse pegando a caixa. Mas se eu fizer isso, você me deve. Qualquer coisa, Dominic jurou. Você tem que sobreviver, ela disse. 2 horas depois, Sophie se transformou. O vestido era um vestido de seda azul meia-noite que abraçava cada curva com uma fenda que ia até sua coxa. O cabelo dela estava em cascata em ondas soltas e o anel massivo pesava pesado em sua mão. Quando ela desceu as escadas, Dominic estava esperando na parte inferior. Ele parou de verificar seu relógio. Ele parou de respirar por um segundo. Deslumbrante, ele murmurou enquanto ela o alcançava. Ele ofereceu a ela seu braço. Você está pronta para caminhar para a cova dos leões? Sophie, contanto que os leões não mordam. Ela respondeu, segurando o braço dele firmemente. Se eles tentarem, Dominic disse, batendo na protuberância do coldre sob seu casaco de smoking, eu vou arrancar os dentes deles. A gala foi realizada no Art Institute de Chicago. Era um mar de gravatas pretas, diamantes e sorrisos forçados. Enquanto Dominic e Sophie entravam na sala, ficou silencioso. A música não parou, mas a conversa, sim. Todos os olhos estavam no recluso amanhecer da máfia e na deslumbrante mulher em seu braço. Eles se moveram pela multidão. Dominic a apresentando simplesmente como minha Sophie. O movimento de poder foi sutil, mas eficaz. Ele não estava escondendo-a. Ele estava desfilando-a. Então a multidão se separou. Um homem caminhou em direção a eles. Ele parecia uma reflexão distorcida de Dominic. Mesma altura, mesmos ombros largos. Mas onde Dominic era pedra, este homem era gelo. Ele tinha uma cicatriz irregular descendo sua bochecha e um sorriso que não alcançava seus olhos. Era Victor. Irmão, Victor disse, abrindo os braços amplamente. Eu ouvi que você estava morto. Eu estava tão perturbado que quase pedi uma coroa de flores. Guarde seu dinheiro, Victor, Dominic disse, sua voz nivelada. Você vai precisar dele para seus fundos de defesa legal ou seu funeral. Victor riu um som seco e áspero. Seus olhos deslizaram para Sophie. Ele lambeu os lábios. E quem é esta outra gata de rua que você pegou? Victor sorriu com desdém. Você sempre teve um ponto fraco para casos de caridade. Sophie sentiu os músculos de Dominic se enrolarem sob seu terno. Ele estava prestes a estalar. Ela apertou o braço dele, dando um passo à frente. Eu sou a mulher que vai estar criando seus sobrinhos e sobrinhas. Sophie disse, sua voz clara e projetando para os ouvintes próximos. Já que você parece tão incapaz de lealdade familiar, alguém tem que ensiná-los como a honra se parece. Uma onda de choque percorreu a multidão.
Ninguém falava com Victor daquele jeito. O sorriso de Victor desapareceu. Seus olhos se estreitaram. Você tem uma língua afiada, garota. Cuidado para não cortar sua própria garganta com ela. Eu sou uma enfermeira, Sophie contou, segurando a mão dela para que o diamante massivo pegasse a luz cegando-o. Eu sei como parar o sangramento. Você sabe? Dominic soltou uma risada baixa e sombria. Ele envolveu o braço em sua cintura, puxando-a rente a ele. Você ouviu a senhora Victor, Dominic disse. Recue, ou eu terminarei o que nosso pai começou quando ele o cortou do testamento. O rosto de Victor ficou roxo de raiva. Ele se aproximou, baixando a voz para que apenas eles pudessem ouvir. Aproveite sua noite, Dominic. Aproveite seu... porque à meia-noite esta cidade será minha, e aquela casa será um túmulo. Isso é uma ameaça? Dominic perguntou. É um spoiler, Victor sussurrou. De repente, as luzes no salão massivo piscaram e morreram. Os alarmes de emergência começaram a tocar alto. As pesadas portas de segurança de aço bateram, selando as saídas. Gritos irromperam da multidão. É uma armadilha! Dominic gritou sobre o barulho, sacando sua arma. Ele empurrou Sophie para trás dele. Ele nos trancou. Dominic! Sophie gritou, apontando para a sacada acima deles. Homens em equipamento tático e máscaras de gás estavam descendo por rapel dos clarabóias do teto, armas em punho. Abaixe-se! Dominic rugiu, derrubando Sophie no chão assim que a primeira saraivada de balas estilhaçou a torre de champanhe ao lado deles. A gala tinha acabado. A guerra tinha começado. O grande salão do Art Institute de Chicago era uma obra-prima de opulência. Sob os tetos abobadados, a elite da cidade se misturava como tubarões em um tanque folheado a ouro. O ar estava denso com o cheiro de Chanel número 5, pato assado e o sutil sabor metálico do medo. Sophie estava ao lado de Dominic, sua mão repousando na dobra do braço dele. Através do tecido de seu smoking, seus músculos eram duros como pedra enrolados e prontos para atacar. Ela escaneou a sala, seus olhos passando sobre o mar de rostos. Ela viu senadores que tinham aparecido nas notícias naquela mesma manhã, magnatas da tecnologia que possuíam metade do Vale do Silício e socialites cujo único trabalho era ser vista, mas sob o glamour, a atmosfera era quebradiça. A música, um quarteto de cordas ao vivo tocando Vivaldi, parecia muito alta, muito frenética. Algo está errado, Sophie sussurrou, inclinando-se perto de Dominic. Os garçons, eles não estão servindo bebidas mais. Eles estão se movendo em direção às saídas. Dominic não olhou para ela, mas seu aperto na mão dela la apertou. Eu sei. Continue sorrindo, Sophie. Não os deixe ver você sangrar antes que eles sequer te cortem. De repente, as pesadas portas de carvalho na entrada principal bateram com um estrondo que ecoou como um tiro. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. O quarteto de cordas parou bruscamente. Das sombras do mezanino superior, um lento aplauso rítmico começou. Bate palma, bate palma, bate palma. Um holofote, geralmente reservado para iluminar esculturas inestimáveis, girou bruscamente, cortando a ambição fraca da sala para destacar uma figura de pé na sacada. Era Victor. Ele parecia menos um homem e mais um espectro. Ele estava vestido em um terno branco que se destacava nitidamente contra a escuridão. Uma cicatriz irregular correndo de sua têmpora até sua mandíbula. Uma lembrança de uma briga de infância com Dominic, sobre a qual Sophie só tinha ouvido rumores. Ele se inclinou sobre o corrimão, olhando para as centenas de convidados presos com a expressão entediada de um deus cruel. Senhoras e senhores, a voz de Victor ecoou, amplificada por um microfone que ele segurava casualmente em uma mão. Eu peço desculpas pela interrupção à sua noite de hipocrisia e champanhe barato, mas eu temo que a festa acabou. Ele gesticulou com sua mão livre,
e o som de fechaduras mecânicas engatando nas saídas laterais sibilou pelo salão silencioso. Clique-claque, clique-claque. Victor, a voz de Dominic cortou o ar, poderosa e imponente. Ele deu um passo à frente, protegendo Sophie com seu corpo. Isso é entre nós, deixe essas pessoas irem. Victor riu, um som seco e áspero que fez a pele de Sophie rastejar. Oh, irmãozinho, você sempre foi tão sentimental. Essas pessoas, elas são testemunhas. E esta noite, eu não estou apenas matando você. Eu estou matando a lenda da família Moretti. Eu estou queimando tudo até o chão. Victor estalou os dedos. Vidro estilhaçou das clarabóias acima. Cordas pretas caíram do teto e homens em equipamento tático completo desceram por rapel como celas, suas botas batendo no chão de mármore com baques pesados. Eles eram mercenários, sem rosto atrás de máscaras de gás, armas levantadas. Mate-o! Victor comandou sua voz desprovida de emoção. E traga minha garota. O caos irrompeu. A sala se dissolveu em um frenesi de civis gritando. Pessoas em vestidos e smoking se atropelaram, derrubando mesas, mergulhando atrás de esculturas de gelo e pilares. O ensurdecedor ratatat de tiros automáticos rasgou o ar. Mova-se. Dominic rugiu, agarrando a cintura de Sophie e praticamente jogando-a atrás de um pedestal massivo, apoiando um gladiador romano de bronze. Balas lascaram o mármore polegadas do rosto de tempo de Sophie, enviando poeira afiada em seus olhos. Ela se encolheu no chão, cobrindo sua cabeça, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. O barulho era insuportável, uma cacofonia de vidro estilhaçando, gritos e o implacável bombardeio de tiros. Dominic não estava encolhido. Ele estava lutando. Ele se moveu com uma graça fluida, aterrorizante, saindo de trás da cobertura para disparar 2 tiros controlados de sua pistola. 2 dos mercenários em rapel sacudiram e sentiram seus corpos se emaranhando em suas cordas, balançando sombriamente acima do pânico. Há muitos deles, Sophie gritou, olhando para Dominic. Ele estava recarregando seus movimentos precisos mecânicos, mas ela viu o suor escorrendo em sua testa. Ela viu o sangue escorrendo pelo ombro de sua jaqueta de smoking, um arranhão para o qual ele nem sequer estremeceu. Ele quer nos encurralar. Dominic soltou entre dentes, batendo um novo carregador no lugar. Ele tem a vantagem, e ele tem os números. Nós não podemos vencer um tiroteio aqui. Então, o que nós fazemos? Sophie chorou. Dominic olhou para ela. Por uma fração de segundo, a máscara dura do amanhecer da máfia escorregou, e ela viu o homem que tinha sentado em sua cozinha, observando seus filhos dormirem. Ele enfiou a mão no bolso de sua jaqueta e tirou um smartphone preto elegante. Eu sabia que ele tentaria algo. Dominic disse, sua voz urgente. Eu não pensei que ele seria insano o suficiente para atacar o Instituto de Arte, mas eu preparei para um cerco nas saídas. O que é isso? As portas do perímetro, Dominic explicou, pressionando o telefone em suas mãos tremendo. Eu tinha minha equipe de equipar as saídas de emergência com cargas de C4 localizadas. Não o suficiente para derrubar o prédio, mas o suficiente para explodir as portas de suas dobradiças e criar uma brecha para meus homens lá fora. Ele olhou em seus olhos, agarrando seus ombros com força. Eu preciso atrair o fogo deles. Eu vou correr para a ilha central. Quando eu me mover, cada arma nesta sala vai virar para mim. Isso vai te dar 3 segundos. 3 segundos para quê? Sophie soluçou, agarrando a lapela dele. Para desbloquear o telefone e apertar o botão vermelho. O código é o aniversário dos gêmeos. Léo e Mia, você sabe. Não. Sophie balançou a cabeça violentamente. Você será morta. Você não pode correr lá fora. Se eu não o fizer, nós 2 morremos, Dominic disse, sua voz caindo para um sussurro feroz. E se nós morrermos, Victor pega os gêmeos. Você entende?
Ele os criará para serem monstros como ele. O pensamento atingiu Sophie como um golpe físico. Léo e Mia, seus bebês, aqueles que ela tinha cuidado de volta à saúde, aqueles que adormeceram segurando o cabelo dela. Dominic a beijou então, forte, desesperado, um beijo que provava de pólvora. E adeus. Seja corajosa, Sophie, ele sussurrou contra os lábios dela. Antes que ela pudesse gritar, ele saiu da cobertura. Dominic saltou sobre o pedestal, correndo para o espaço aberto do grande salão, disparando sua arma enquanto corria. Aqui, Victor! Ele rugiu, sua voz ecoando sobre os tiros. Venha e termine. Funcionou. Como uma matilha de lobos avistando carne fresca, os mercenários viraram suas armas para Dominic. O ar sibilou com balas. Dominic deslizou pelo chão polido, pegando cobertura atrás de uma mesa de catering virada, mas a madeira estava estilhaçando sob a saraivada de fogo. Ele estava preso. Ele estava encurralado. Sophie olhou para o telefone em sua mão. Seus dedos estavam escorregadios com suor e poeira. Ela estava tremendo tanto que mal podia ver a tela. O tempo pareceu desacelerar, para desacelerar. Ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco batendo em seus ouvidos, abafando os gritos. Ela pensou no beco chuvoso. Ela pensou no berçário. Ela pensou nos olhos de Dominic. 12 de outubro, ela digitou os números. 1012. Um grande botão vermelho apareceu na tela. Detonar. Sophie fechou os olhos e apertou. Bum! O mundo ficou branco. A onda de concussão foi massiva. As pesadas portas de emergência de aço nas extremidades leste e oeste do salão não apenas abriram, elas se desintegraram. A explosão as soprou para dentro, enviando estilhaços voando e derrubando os mercenários de seus pés. Através da fumaça e poeira, um novo som surgiu. Não o spray caótico de fogo mercenário, mas o trovão rítmico disciplinado de rifles de assalto pesados. Claro, mova-se claro. Através das portas violadas, uma dúzia dos guardas de elite de Dominic invadiram, liderados por Bruno. Eles eram instrumentos de precisão de violência. Eles se moveram em uma falange varrendo a sala. A maré da batalha virou em segundos. Os mercenários de Victor, desorientados pela explosão e pegos a céu aberto, caíram um por um. Na sacada, Victor percebeu que sua armadilha tinha falhado. Seu rosto se torceu de arrogância para pura raiva não adulterada. Ele viu seus homens caindo. Ele viu sua vitória escapando. E então ele viu Dominic. Dominic estava ferido. Ele estava se levantando de trás da mesa de catering desfiada, favorecendo sua perna esquerda, sua arma vazia. Victor não fugiu. Ele estava muito orgulhoso, muito consumido pelo ódio. Ele puxou uma Desert Eagle prateada de seu cinto e saltou sobre o corrimão da sacada, aterrissando no andar térreo com um baque pesado. Ele ignorou o caos ao redor dele, marchando direto em direção ao seu irmão desarmado. Isso termina agora! Victor gritou, levantando a massiva arma prateada. Eu serei o último Moretti de pé. Dominic tentou se mover, mas sua perna cedeu. Ele tropeçou, caindo de um joelho. Ele olhou para o cano da arma de seu irmão. Não havia medo em seus olhos, apenas uma aceitação silenciosa. Faça, Dominic cuspiu. E apodreça no inferno. Victor engatilhou o martelo. Senhoras, primeiro eu vou enviar vocês para dizer olá para a mãe. Sophie ainda estava atrás do pedestal. Ela viu tudo acontecendo em câmera lenta. Os guardas estavam muito longe, engajando os últimos mercenários. Bruno estava gritando, correndo, mas ele não chegaria a tempo. Dominic ia morrer. Sophie não pensou. A pessoa que ela tinha sido, a tímida estudante de enfermagem, a garçonete que pegava pedidos, desapareceu. Em seu lugar estava algo mais. Uma mãe, uma protetora, uma Moretti. Seus olhos caíram sobre uma arma deitada no chão a alguns pés de distância.
uma Glock 19 derrubada por um guarda de segurança caído. Ela avançou para ela. O metal era frio e pesado em sua mão. Ela nunca tinha disparado uma arma. Ela odiava a violência, mas ela odiava a ideia de um mundo sem Dominic mais. Ela saiu de trás do pedestal, levantando a arma com ambas as mãos. Victor! Ela gritou. Era um som primal rasgando de sua garganta. Victor virou seus olhos arregalando de surpresa enquanto ele via a garota no vestido azul arruinado, apontando uma arma para ele. Ele pausou um sorriso cruel tocando seus lábios. Você... Ele sorriu com desdém. Volte para a cozinha, garota. Você não tem coragem de... Sophie não hesitou. Ela não mirou na cabeça. Ela não mirou no coração. Ela mirou na ameaça. Ela apertou o gatilho. Bang! O recuo chutou seus braços violentamente para cima, sacudindo seus ombros. O som era ensurdecedor, zumbindo em seus ouvidos. O sorriso de Victor desapareceu. Sua perna chutou debaixo dele enquanto a bala rasgava sua rótula, estilhaçando o osso. Ele desabou no chão com um grito estridente e gorgolejante, agarrando sua perna arruinada. A arma prateada tilintou pelo chão de mármore, deslizando para fora de alcance. Dominic estava sobre ele em um piscar de olhos. Apesar de suas próprias lesões, ele avançou, chutando Victor de costas para o chão. Ele pairava sobre seu irmão, seu rosto em uma máscara de fúria escura. Minha perna! Ela atirou na minha perna! Victor uivou, se contorcendo em agonia. Aquela bicho atirou em mim. Dominic olhou de volta para Sophie. Ela estava lá, peito arfando, a arma ainda levantada, fumaça flutuando do cano. Ela parecia aterrorizada, mas ela estava de pé. Dominic olhou de volta para Victor. Ela errou, Dominic disse friamente. Ela estava mirando em sua cabeça. Ela é uma garçonete. Victor cuspiu, sangue borbulhando em seus lábios. Ela não é nada. Ela é a mãe dos meus filhos, Dominic rosnou. E ela é a rainha desta cidade. Você é o que não é nada. Bruno e os guardas os alcançaram, então cercando Victor com armas em punho. A batalha tinha acabado. A fumaça começou a clarear, revelando a carnificina da gala arruinada. Dominic mancava até Sophie. Ela soltou a arma como se estivesse em brasa. Seus joelhos cederam e ela começou a cair, a adrenalina saindo de seu sistema. Dominic a pegou. Ele envolveu os braços ao redor dela, segurando-a tão apertado que ela mal podia respirar. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, e ela sentiu algo molhado em sua pele. Lágrimas. O grande Dominic Moretti estava tremendo. Eu atirei nele, Sophie sussurrou, sua voz tremendo incontrolavelmente. Eu atirei em uma pessoa, Dominic. Você nos salvou, Dominic murmurou em seu cabelo. Você salvou a todos. Você fez o que tinha que fazer. Ele recuou, emoldurando o rosto dela com suas mãos grandes e ásperas. Ele limpou uma mancha de fuligem da bochecha dela com o polegar. Eu te disse, ele disse, sua voz grossa de emoção. Eu te disse que você era uma parceira. Esta noite você provou. Você não é apenas uma parte do meu mundo, Sophie. Você é meu mundo. Os gêmeos, Sophie gaguejou. Estão seguros, Dominic prometeu. Victor está acabado. Seus homens estão acabados. Acabou. Ele a varreu em seus braços, ignorando a dor em seu próprio corpo. Ele a carregou, passando pelos sobreviventes atordoados, passando pelos destroços de suas antigas vidas. E Tours, o deserto estilhaçado, onde o ar frio da noite de Chicago esperava. Vamos para casa, ele disse. Nossa família está esperando. Essa é a história de como Sophie foi de uma garçonete em dificuldade para a rainha do submundo de Chicago. Não era apenas sobre o dinheiro ou o perigo. Era sobre encontrar amor nos becos mais escuros e perceber que, às vezes, os monstros mais assustadores são apenas pais lutando para proteger seus filhos. Sophie provou que você não precisa de uma arma para ser forte.
Às vezes você só precisa da coragem para abrir sua porta para um estranho na chuva. O que você teria feito se você encontrasse Dominic naquele beco? Você teria ligado para o 911 ou você teria corrido o risco como Sophie? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de karma duro, romance e doce vingança, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para que você nunca perca a próxima história dramática. Obrigado por assistir.